No programa Por Brasília, a gente vai conversar com Hélio Doyle. Hélio Doyle é jornalista, professor aposentado e, entre suas credenciais, autor de 2 livros, autor de documentário. Ele sempre trabalhou com política, já coordenou diversas campanhas aqui no Distrito Federal, já foi chefe de Estado de vários governos. Vamos conversar um pouco com ele sobre conjuntura política nacional e local. Hélio, como é que você está vendo o governo ibanês? Como é que está vendo esse trabalho aqui no Distrito Federal? Olha, Rossi, eu acho que o governo ibanês, eu considero um governo mediano. Não é aquele governo que se diz que está péssimo, lamentável, mas também não é aquele governo maravilhoso, um governo muito bom. Eu acho que ele está acertando em algumas áreas, está errando muito em outras. Né? Agora, eu acho que uma característica também que tem que ser vista é que ele não está cumprindo as promessas que fez na campanha. Eu acho que há um gap, né, uma diferença entre o que o Ibanez dizia na campanha e o que está sendo o governo dele hoje. Eu acho que isso talvez seja uma coisa que na próxima campanha não seja lembrado pelos seus adversários, mas não é uma coisa boa. Né? Entre essas questões que ele prometeu na campanha, não está cumprindo, a gente pode citar algumas para ilustrar melhor, para que as pessoas entendam do que a gente está falando? Sim, sem entrar no mérito, por exemplo, ele disse que não iria criar um instituto para o hospital de base. Logo de cara criou o instituto para o hospital de base. Ele disse que não iria lotear o governo entre políticos. O governo está totalmente loteado com políticos, somente deputados distritais, mas não só de deputados distritais. Ele disse que iria resolver o reajuste dos servidores públicos, aquela famosa terceira parcela que o Rodrigo Hollenberg não pagou. Até hoje, esse assunto está na mesma. Então, assim, é uma série de coisas que ele dizia, por exemplo, que não tinha nenhum vínculo com o MDB. Tinha nada a ver com o MDB, você lembra disso? Porque dizia, o candidato outsider que vem de fora não tem nada a ver, eu tenho um partido do MDB, não tem nada a ver. Hoje ele é um prócer do MDB. Né? Eu acho que nesse caso, agora, nesse episódio de coronavírus, ele está acertando bastante. Né? Eu acho que na educação, para mim, o grande erro dele são as escolas militarizadas. Mas então, assim, a gente poderia ver alguns pontos positivos, pontos negativos, mas nada que diga que é um excelente governo, nem nada que diga que é um péssimo governo. Hélio, como é que está o governo federal? Uma crise de coronavírus aí, o presidente indo para manifestações, o presidente sempre criando polêmicas, falou que as eleições foram fraudadas, que ele tinha provas. O que tem por trás de tudo isso, na sua avaliação? Olha, sob o ponto de vista político, o que eu vejo que está por trás de tudo isso é um projeto de golpe. Eu, pessoalmente, não tenho dúvida nenhuma disso. O projeto do Bolsonaro e de seus seguidores mais próximos é aumentar os seus poderes. Para aumentar os poderes do presidente da República, você tem que reduzir os poderes do Congresso, reduzir os poderes do Supremo Tribunal Federal e tem que, de certa maneira, silenciar a imprensa independente. Eu acho que esse é o projeto. É um golpe. Golpe como? Eu acho que ele vai criar tudo isso para mim, juntando as peças, ele vai juntando as peças para criar as condições favoráveis ao golpe. Quando será? Quando houver essas condições estiverem aí colocadas. Eu acho que hoje ainda não estão. Né? Mas quando ele mobiliza, você vê que ele faz questão de falar para os 20%, 30% que estão fechados com ele. Ele não tem interesse pelo conjunto da sociedade brasileira. Ele fala para os seus adeptos. No momento em que ele privilegia visivelmente os militares, os policiais militares, a ponto de defender o motim, como foi no Ceará. Né? No momento, quer dizer, essa questão mesmo de dizer que é fraude, para mim essa questão da fraude, para mim está muito nítida, desde antes da eleição dele, quando ele dizia que se ele perdesse, você deve lembrar disso, em 2018, ele dizia, se eu perder é porque houve fraude, que essas urnas não são corretas. Ele ali já estava preparando uma resistência ao resultado eleitoral se ele perdesse. Eu acho que o prazo para mim desse golpe são as eleições de 2022. Se ele chegar até 2022, ele vai dar o golpe depois das eleições. Se ele ganhar, porque ele vai estar muito forte, vai colocar esse povo na rua, talvez com mais gente, e
principalmente se a vitória for de um candidato de esquerda. Se ele perder, ele vai dizer que foi fraude, vai colocar esse povo na rua. Ele quer criar o caos. Eu acho que esse próprio episódio do coronavírus agora mostra. Ele quer criar o caos para criar confusão e justificar uma intervenção das Forças Armadas. Qual o modelo disso? Eu acho que pode ser o autogolpe do Fujimori no Peru, lá atrás, né, que fechou o Congresso e tal, como pode ser o golpe boliviano, com sinais trocados, quer dizer, fraude, teve fraude, aí um caos, os dois lados se batendo nas ruas, tal, aí de repente o exército chega e fala, peraí, eu tenho que entrar porque com esse caos o país não vai para frente, entra e toma o poder. Para barrar essa tentativa de golpe, essa presunção de golpe, o que as pessoas poderiam fazer além de se manifestarem coletivamente? Olha, eu acho que está em andamento, embora de uma maneira lenta, gradual, mas eu acho que está em andamento um sentimento da população de que o Bolsonaro é inviável, ele faz mal ao país. Não é porque eu não gosto dele, porque ele é de direita, porque ele é a favor da tortura, não é isso. Ele faz mal ao país, ele está fazendo mal à vida do brasileiro. Porque no momento até que se tenta acertar alguma medida econômica, supondo que seja correta, ele vem dar uma declaração, os investidores vão embora. Quem vai investir no Brasil com um presidente louco igual esse? Que vai para a rua no meio da pandemia e fazer o que ele fez, né? Então os investidores vão sair, não vai haver investimento no Brasil. Esse negócio de que a reforma da Previdência resolve, a reforma disso resolve, isso é falácia, a gente sabe o que é falácia, já está vendo na prática. Tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência não significaram um avanço na economia do país, como eles diziam, que já o PIB já dobraria. Então, acho que assim, a população vai sentindo que não dá com o Bolsonaro, que ele faz mal ao país, ele faz mal à nossa política externa, ele faz mal aos nossos negócios internacionais, a postura dele diante do meio ambiente cria uma reação enorme nos países desenvolvidos, e a gente sabe que hoje essa questão do meio ambiente é importante para os investimentos, as empresas prezam, né? Ou por necessidade ou por conceito próprio, elas prezam a questão do meio ambiente. Mas aí algumas pessoas, mas se o Bolsonaro sai e vê o Mourão. Eu acho que o Mourão tem posições, deve ser parecidas com o Bolsonaro em algumas coisas, mas é uma pessoa mais sensata, eu não estou defendendo isso. Eu estou dizendo, e não me parece louco. Né? É a contingência, é o vice. Agora, o importante, para mim, é que a gente tenha eleição em 2022. Eu acho que com o Bolsonaro a gente corre o risco de não ter eleição em 2022. E tendo eleição em 2022, saber que vai ser uma eleição seguida de um golpe. Essa é a minha convicção, principalmente se ganhar um candidato da esquerda. Haveria de qualquer maneira, mas principalmente se ganhar, porque para o Bolsonaro, para ele, todo mundo é comunista. Fernando Henrique é comunista, Rodrigo Maia é comunista, todo mundo é comunista. Então, para ele, qualquer um que ganhar justifica o golpe da corrente política dele. Mas se ganhar a esquerda, então, aí vai ser um... Hélio, agradeço muito sua participação no programa. Por Brasília.